Fala galera do nono ano, vou corrigir agora aquela atividade que eu deixei para vocês, que era de construção de gráfico da função do primeiro grau, né? Então nós tínhamos aí a primeira. Identifique quais as funções a seguir são funções do primeiro grau. Eu tinha falado já sobre isso, acho que a gente já até tinha resolvido algumas aí, já tinha deixado marcado, né? Mas vamos fazer de novo. Função do primeiro grau é aquela em que vai haver duas variáveis, né? X e y, e as duas variáveis, o expoente vai ser 1. Então, esse é um exemplo de função do primeiro grau. E esse é outro exemplo de função do primeiro grau. A letra E é uma função do terceiro grau, porque o expoente é 3. A letra C também. E a letra B é uma função do segundo grau, porque o expoente é 2. Então, é para você marcar a A e a B. Número 2. Dado f de x igual a 3x mais 7, calcule f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de menos 1 e f de 5. Ou seja, para a gente substituir o x da função por esse número que fica aqui entre parênteses, a gente está calculando a imagem da função que a gente chama. Então, era muito simples, era só substituir mesmo. Então, a função f de x igual a 3x mais 7. E quando a gente vai calcular o f de 0, a gente vai trocar o x pelo 0. Vai ficar f de 0, que é igual a 3 vezes 0, mais 7. E aí a gente vai resolvendo aqui para baixo. Ó. F de 0 vai ser igual a 3 vezes 0, 0, mais 7. Então vai ficar f de 0, que é igual a 7. E aí pronto, né? A letra A está feita, era só para fazer isso mesmo. Letra B, então. A partir da letra B eu não vou mais repetir a função, eu vou escrever já f de 1, que é igual a 3 vezes 1 mais 7. E aí vai ficar f de 1, que é igual a 3 vezes 1, 3, mais 7, vai ficar mais 7. E aqui embaixo a gente repete f de 1, que é igual a 3 mais 7, 10. Então f de 1 é igual a 10. E assim por diante, gente. Na letra C, é para calcular o f de 2. Então, a gente colocaria f de 2, que é igual a 3 vezes 2, mais 7. A gente repete sempre aquela função original, né? 3x mais 7, só que agora o x vale 2, por isso que a gente fala que está calculando o f de 2, o valor da função para quando x é igual a 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 7. Então, f de 2 é igual a 6 mais 7, 13. E agora a gente vai para a letra D. A letra D é quando o x é 3. Então, vai ficar assim, ó. F de 3, que é igual a 3 vezes 3, mais 7. Então, f de 3 é igual a 3 vezes 3, 9. 9 mais 7, 16. F de 3 igual a 16. E pronto, é isso aí. Na letra E, e assim por diante, né, gente? É só substituir o valor que está entre parênteses lá, a gente vai substituir o x por ele. Então, aqui vai ficar f de menos 1, que é igual a 3 vezes o menos 1, que agora é bom colocar entre parênteses porque é negativo, mais 7. Então, f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1, menos 3, mais 7. Sinais diferentes, a gente diminui e conserva o sinal do maior. Menos 3 mais 7 é igual a 4. E pronto, né? A letra F, vou fazer aqui embaixo, ó, de vermelho. Letra F é quando o x vale 5. Então, vai ficar F de 5, que é igual a 3 vezes 5 mais 7. Daí embaixo, F de 5 vai ser igual a 3 vezes 5, 15. 15 mais 7, 22. Então, F de 5 é igual a 22. E aí está pronto. A gente vai fazer isso demais todas as vezes que tiver que construir o gráfico da função. Nós vamos ter que seguir aqueles 3 passos que eu ensinei no vídeo passado.
E esse aqui compreende o segundo passo, né, que é quando a gente vai calcular o valor da função para cada um dos valores que a gente escolheu. Então, nós temos aí o número 3, que é de construir o gráfico de cada uma das seguintes funções de primeiro grau. Vou fazer isso aqui no quadro branco para nós. E aí, para fazer o gráfico aí da letra A, que é y igual a 2x mais 1, nós temos aqueles 3 passos a serem seguidos, né? Primeiro passo, a gente constrói uma tabela lá e escolhe 2 valores para x. A gente faz a tabela x e y e escolhe 2 valores aí para x, que a gente pode escolher, por exemplo, 0 e 1, como eu mencionei na aula passada. E aí, para cada um desses valores de x que a gente escolheu, lá no segundo passo, a gente vai calcular o valor de y. Então, se a função é y igual a 2x mais 1, então eu vou calcular, ó, para quando x é igual a 0, eu vou ter y é igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Então, quando x vale 0 nessa função, o valor de y é igual a 1. E aí eu vou completando a tabela. E agora eu vou calcular para x igual a 1, porque foi o segundo valor que eu escolhi. Eu vou ter y igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando x vale 1, o y vale 3. Eu vou fazer cada um desses pontos aqui se tornarem uma coordenada. E eu vou marcar essas coordenadas lá no terceiro passo. Marcar esses pontos aqui e ligar esses 2 pontos, formando assim a reta, que é o gráfico da função aí do primeiro grau. Então, o y, nós vamos usar 1 e 3, o x 0 e 1. Eu posso fazer, então, o gráfico, né, os eixos coordenados aí dessa maneira. Faço o y, que eu vou usar até o 3, então faço ele mais comprido aqui do lado positivo, e o x aqui menor, eu só vou usar 0 e 1. Então, 0 e 1 para x, ó, 1, 2 e 3 para y. Então, 1, 2 e 3. Mesmo que eu não vá usar o 2, é bom escrever ali só como referência mesmo. E aí marco os pontos 0 e 1, ou melhor, né? Quando x vale 0, o y vale 1, então o ponto é aqui. E depois o ponto 1 e 3, quando o x vale 1, o y vale 3, o ponto aqui em cima, quando a gente liga esses pontos. Daí nós temos a reta, o gráfico da reta y igual a 2x mais 1, e aí está pronto, está feito aí a letra A. E o da letra B, y igual a menos 3x mais 2, nós temos aí o primeiro passo, né? X e y, escolho 2 valores para x. Se você quiser continuar escolhendo 0 e 1, não tem nenhum problema. Esse é um outro gráfico que a gente vai desenhar lá no terceiro passo, não tem nenhum problema. O segundo passo é a gente calcular os valores agora de y para cada um dos valores que eu escolhi para x. Então, qual é o valor de y para x igual a 0? Eu venho na função, ó, y vai ser igual a menos 3 vezes 0. Repara que a gente substitui o x pelo valor que a gente escolheu. Depois a gente faz os cálculos. Menos 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2. Vem aqui, completa a tabela. E agora eu vou calcular para quando x é igual a 1. Então, lá na função, y vai ser menos 3 vezes 1 mais 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui, né? Nós temos, então, já os 2 pontos para poder marcar no gráfico. Repara que o y agora, a gente vai usar um negativo e o x só o 0 e 1. Então, o x, ó, posso fazer ele bem curto, né? Que eu só vou usar o 0 e 1. E o y eu vou ter que fazer ele um pouco mais para baixo, porque eu vou usar o negativo dele também. Então, lá, ó,
na hora de desenhar os eixos, eu posso fazer aqui o eixo Y mais comprido, e na hora de cortar o eixo X, eu posso cortar ele aqui, ó, sabendo que eu vou usar só o 1 do eixo X, vou usar o menos 1 no eixo Y, e 1 e 2 do eixo Y. Para marcar os pontos, quando o X vale 0, o Y vale 2. Então, o ponto é bem aqui. Quando o X vale 1, o Y vale menos 1. Então, esse é o ponto. A gente teve uma reta agora nessa posição. Aí a gente une esses dois pontos e escreve. Esse é o gráfico da função y igual a menos 3x mais 2. Certo? Vamos para a letra C. Função da letra C, que é essa aqui, y igual a 3x. Então, os passos são os mesmos, gente. Primeiro passo, eu vou escolher 2. Se eu quiser escolher os mesmos valores para x, eu vou tentar fazer isso em todas as funções, escolher 0 e 1. Então, escolher os dois. O segundo passo é calcular os valores de y. Como que eu calculo? É só substituir na função a letra x pelo número que você escolheu. Vai ficar 3 vezes 0, que é 0. Quando x vale 1, vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Completo aqui, ó. E depois marca esses pontos lá no gráfico. Ponto 0 e 0, ponto 1 e 3. Então, vou fazer o y mais uma vez aqui mais comprido. Eu vou usar até o 3. E o x eu posso fazer ele mais uma vez pequeno. Eu só vou usar de novo o 1, né? Nem precisar colocar para cá. E no y eu vou usar 1, 2, 3. Marcando os pontos. Quando que o x é 0 e o y é 0? Bem na origem aqui, ó. Quando que o x é 1 e o y é 3? Bem aqui. X igual a 1, o y igual a 3. Marco esses pontos e então eu ligo. E esse é o gráfico da reta y igual a 3x. E aí está pronto aí o gráfico da letra C. E o da letra D, y igual a 2x mais 2. Então eu vou escolher de novo o 0 e 1 como valores para x. E vou calcular no segundo passo, né? Para quando o x vale 0, para quando o x vale 1, qual é o valor do y. Então, y é igual a 2 vezes 0 mais 2. 2 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Quando o x vale 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, ou melhor, mais 2, né, da função. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, nós temos os valores para y e para x, e eu marco isso lá no plano cartesiano. Repara que agora o y vai até o 4, mas o x ainda continua indo até o 1. Então, faço o eixo y, faço o eixo x, marco lá 1, e no y, 1, 2, 3, 4. E então, marco os pontos. Quando o x vale 0, o y vale 2. Então, esse é o ponto. Quando o x vale 1, o y vale 4. Nós temos o ponto aqui em cima, ó. E aí, quando a gente liga esses pontos, a gente tem o gráfico dessa reta. É sempre bom a gente escrever o nome da reta aqui, ó. Y igual a 2x mais 2. E está feito, então, a letra D. Na letra D, continuando com os valores x e 1, na letra E, a função agora é y igual a 3x mais 1. Então, vai ficar y, que é igual a 3 vezes 0, mais 1. Repara que é só o x que muda na função. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Quando o x vale 1, vai ficar 3 vezes 1, mais 1, dá 4. Então, nós temos aí o ponto 0 e 1, e 1 e 4 para marcar no gráfico lá no terceiro passo. Então, a gente faz o eixo y, que vai até o 4 mais uma vez. E a gente faz o eixo x,
marca nele lá, vai ficar 1, 2, 3, 4 aqui no eixo Y. E eu marco os pontos 0 e 1, quando x vale 0, y 1. 1 e 4, quando x vale 1, o y vale 4. Traçou lá, marcou. Agora é só arrastar, ligar os dois pontos e escrever o nome da reta. Essa é a reta y igual a 3x mais 1. E está feito o gráfico aí da letra E. A letra F é a função y igual a menos 2x mais 3. Então, vou calcular o valor do y para quando x vale 0. Vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3, 3. Quando x vale 1, fica menos 2 vezes 1, mais 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 3 é 1 positivo. Então, eu tenho os pontos aí 0 e 3, e 1 e 1. Ou seja, o y vai de novo até o 3, e o x vai até 1. Então, posso fazer o eixo y um pouco mais comprido, o eixo x aqui embaixo, que vai até 1 apenas, e aqui 1, 2, 3, e marco os pontos. Quando o x é 0, o y é 3, então é em cima do eixo y. Quando o x é 1, o y é 1 também. x1, y1, marcou os dois pontos, liga agora para representar a reta, e escreva o nome da reta aí. Ó. Essa é a reta y igual a menos 2x mais 3. E é o gráfico da função aí da letra F. E nem sempre você precisa escrever, né? É bom você escrever para você deixar registrado, mas, por exemplo, na letra G, a função é muito simples. O valor do y é 4 vezes o valor do x. Então, se o x você escolheu 0, 4 vezes 0, 0. Repara que a gente nem precisaria escrever isso aqui, né? Ó. Y igual a 4 vezes 0, que é 0. Então, quando o x vale 1, 4 vezes 1, que é 4. A gente já poderia fazer direto. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4, né? Sem a necessidade de anotar. O segundo passo a gente ia fazer mais de cabeça. E aí marcaríamos os pontos ali no terceiro passo. Mais uma vez fazendo o eixo Y, o eixo X de novo. A gente escolheu, né, 0 e 1 para X. E o Y a gente calculou 0 e 4. Vai ficar 1, 2, 3, 4. E aí, ponto 0 e 0, bem aqui na origem. E o ponto 1 e 4, quando o x vale 1 e o y vale 4 lá em cima. E aí a gente liga esses pontos aí para representar o gráfico da reta. Nesse caso, a reta é a reta y igual a 4x. E aí está feito o gráfico, então, da letra G também. Olha, por exemplo, a letra H, em que o y é igual ao x, né? O valor de y é igual ao valor do x. Ou seja, se nós escolhemos que o x vale 0, o y também é 0. Se nós escolhemos que o x vale 1, o y também vale 1. Eu não preciso nem escrever nada aqui, senão ficaria só assim, ó. Y é igual a 0, y é igual a 1, que o valor do y é igual ao valor do x nessa função da letra H. E aí, para desenhar o gráfico, então, tanto o eixo y como o eixo x, eu poderia fazer ele bem pequeno, colocando aqui um do x que eu vou usar e um do y, porque já caberia os dois pontos, ó, ponto 0 e 0, aqui na origem, ponto 1 e 1, quando o x vale 1, o y também vale 1, e aí eu poderia ligar os pontos, ó, já tem a reta feita aí, não precisaria gastar muito espaço do caderno para representar o gráfico dessa função. Está feita então a letra H. E na letra I,
o valor de y é igual ao valor de x mais 3 unidades. Então, para eu calcular no segundo passo já, o valor de y vai ser o valor de x mais 3. Então, aqui, para quando x vale 0, o y vale 3. Para quando x vale 1, o y vai ser 1 mais 3, que é 4. Então, nós temos já os pontos para marcar no gráfico. Passo de novo o eixo y, mais uma vez o eixo x. Coloco os valores que eu vou usar. 1, 2, 3, 4. E marco os pontos. Quando x é 0, o y vale 3. Quando x é 1, o y vale 4. A reta agora passa lá em cima. Essa é a reta y igual a x mais 3. E está feito também o gráfico da letra I para vocês. E a função da letra j, que é y igual a menos 2x mais 1. Mesmo processo, só um cuidado com o negativo ali do menos 2, né? Para fazer o jogo de sinal. Então vai ficar menos 2 vezes 0 mais 1. Só que 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. E aqui embaixo, quando x vale 1, vai ficar menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. E eu vou marcar agora. E percebe que o y a gente vai usar o lado negativo dele. Então, quando isso acontece, eu faço o eixo x mais ou menos aqui em cima, né? Deixando um pedaço do eixo y para baixo. Que aí eu marco os valores que eu vou usar. Ó. Menos 1 para y e 1 para y também. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é menos 1. Ponto aqui embaixo. E a reta é uma reta decrescente. Y é igual a menos 2x mais 1. Está feito aí também o gráfico da letra J para vocês. E por último, mas não menos importante, o y igual a menos 3x, que é a da letra K. Então, calculando o valor do y vai ser menos 3 vezes 0 e dá 0, né? E quando x vale 1, o y vai ser menos 3 vezes 1 e é menos 3. A gente completa a tabela aqui e marca esses pontos no gráfico. Repara que agora o eixo y eu vou usar só o lado negativo dele. Então, vou fazer ele aqui assim, ó, comprido de novo, mas o meu eixo x vai passar aqui em cima. Ó. Por que dessa vez assim? Porque o eixo y eu não vou usar o lado positivo para os pontos que eu escolhi e calculei. Eu vou usar só o negativo, menos 1, menos 2 e menos 3. Eu vou usar o lado de baixo do eixo y apenas. Então, eu marco o ponto 0 e 0, que é aqui na origem. E quando x é 1, o y vale menos 3. Lá embaixo. Marco esses dois pontos. E depois ligo os dois e escrevo o nome da reta. Essa é a reta y igual a menos 3x. E pronto. Está feita toda a atividade para vocês. E esse é só um adicional, para quem ficou na dúvida, né? A gente precisava escolher só 2 valores para x no primeiro passo. E de repente você escolheu valores diferentes dos meus. Será que você fez certo ou será que você fez errado? Bom, você não precisa escolher os mesmos valores que eu. Então aqui eu vou fazer um exemplo agora dessa função y igual a 2x mais 1, em que nós vamos pegar 5 valores para x, o que é desnecessário. Mas nós vamos pegar 5 valores para x e calcular os valores aqui do y. Então, se eu fizer isso, não vou armar a continha aqui, a gente vai fazendo assim, ó. 2 vezes menos 2, menos 4 mais 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2 mais 1, menos 1. Se for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1,
1. Se for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Vocês vão perceber que se eu tivesse pego só o 0 e 1, o que ia acontecer? Eu ia encontrar esse resultado. 1 e 3 para os valores de y. Agora, se você escolheu um valor diferente do meu, se você escolheu, por exemplo, né, menos 2 e menos 1, o resultado do y que você vai encontrar vai ser diferente do meu também. Porque para cada valor que você escolhe para x, você vai encontrar e calcular um valor para o y. Não vai acontecer de nós escolhermos valores diferentes e encontrarmos ali um valor igual na função do primeiro grau, tá? Aliás, acontece num caso só quando a função é constante. Quando nós não temos aqui a variável x para substituir. E aí, independente do valor que a gente escolhe para x, o valor do y vai ser sempre o mesmo. Mas, sendo uma função do primeiro grau com o a aqui, né, diferente de zero, nunca vai acontecer de valores diferentes de x dar o mesmo resultado para y. Então, assim, pode sim, você poderia ter escolhido valores diferentes, que você encontraria valores de y também diferentes, e a sua função talvez estivesse certa ainda, desde que você tivesse efetuado os cálculos da maneira correta. O que acontece lá no gráfico? Qual que é o efeito visual disso para nós lá no gráfico? Se a gente fosse montar o gráfico, né? Fazer o eixo y aqui, que a gente vai usar do 5 até o menos 3, né? Então, ele vai ser bem comprido. E também o eixo x, vou usar talvez aqui assim, que vai ficar 1 e 2 para x, menos 1 e menos 2. E o eixo y, menos 1, menos 2 e menos 3. E aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Na hora de marcar os pontos, menos 2 e menos 3. Quando o x é menos 2, o y vale menos 3. Quando o x é menos 1, o y vale menos 1. Quando o x é 0, o y vale 1. Quando o x é 1, o y vale 3. Quando o x é 2, o y vale 5. No gráfico, qual seria o efeito visual disso? Quando eu pego, por exemplo, terminar essa reta, né? Ligar todos esses pontos aí. Quando eu pego, por exemplo, só o 0 e 1 para x, eu estou pegando essa região do gráfico só. E aí eu ia encontrar no meu plano cartesiano só esse pedaço dessa reta. Daí eu ia enxergar a minha reta, né, acima do eixo x. Mas se de repente você escolheu o menos 1 e o menos 2 para o x, você ia encontrar o menos 3 e o menos 1 para o y, e aí o seu gráfico ia pegar só esse pedaço da reta aqui, ó. Só essa região. Uma região em que a reta estaria abaixo do eixo x, e talvez você pensaria que a sua estivesse errada, quando na verdade é a mesma reta, a gente só está olhando para pedaços diferentes ali dessa reta, lá no plano cartesiano. Então, eu espero que vocês tenham aprendido e praticado bastante a construção do gráfico da função do primeiro grau, e até a próxima aula.